quarta aula da disciplina de Microbiologia e Imunologia. Nessa aula você vai ver o crescimento microbiano e o controle do crescimento microbiano. E por que é importante se conhecer como o crescimento microbiano, como que os micro-organismos se proliferam e quais são os fatores necessários para que esse crescimento ocorra? Isso é interessante, isso é importante por alguns fatores. Por exemplo, conhecendo quais são esses mecanismos e os fatores que favorecem ou necessários para que isso ocorra, a gente pode, eventualmente, controlar o crescimento microbiano. Em que momentos? No momento, por exemplo, de um crescimento de micro-organismos que desencadeiam doenças ou até mesmo a deteriorização de alguns alimentos. Ou também a gente pode usar esse conhecimento para promover o crescimento de micro-organismos, né? Em culturas, para identificar alguma infecção, né? O patógeno responsável por alguma infecção, ou estudar como esses micro-organismos se organizam, né? Estudar o desenvolvimento da microbiologia se deu muito, aliás, em função disso, ou até mesmo promover micro-organismos que não são que não causam malefícios ao nosso corpo, né? Que são benéficos. Por exemplo, os micro-organismos que formam a nossa microbiota. Então, é extremamente importante e interessante conhecer como se dá, como ocorre, né? Ocorre o crescimento dos micro-organismos e como podemos controlar quais são os mecanismos de controle desse crescimento. Tudo bem? Bom, e o que se entende por crescimento microbiano? Crescimento microbiano não é o crescimento do micro-organismo, né? De um micro-organismo. Ele não aumenta, não é o aumento de tamanho de um micro-organismo, apesar de que eles aumentam o seu tamanho, eles podem até dobrar de tamanho na maioria das vezes. Mas quando a gente fala de crescimento microbiano, a gente está falando da proliferação desses micro-organismos, né? Em como eles se multiplicam, eles se reproduzem. É isso que significa crescimento microbiano. Tudo bem? Bom, dessa forma, os objetivos gerais que a gente vai abordar nessa aula é conhecer os fatores físicos e químicos que interferem no crescimento e no controle do crescimento microbiano, entender o processo de formação dos biofilmes e sua relação com a nossa saúde e também compreender os processos de reprodução bacteriana e suas fases de crescimento. Vamos lá? Bom, os fatores de crescimento microbiano podem ser divididos em dois grandes grupos, que são eles, os físicos e os químicos. Nos físicos, a gente tem a temperatura, o pH e também a pressão osmótica. E nos químicos, a gente pode destacar a presença de alguns elementos que são o carbono, oxigênio, os elementos traços, fatores de crescimento orgânico, nitrogênio, enxofre e fósforo. Vamos agora discutir alguns aspectos de alguns desses elementos físicos e químicos e como eles, então, influenciam o crescimento microbiano. Bom, vamos olhar primeiro para a temperatura, né? Esse crescimento de um certo grupo específico de micro-organismos, ele ocorre dentro de uma faixa adequada da temperatura. Então, isso significa que existe uma temperatura mínima para que o crescimento ocorra, sendo que abaixo dessa temperatura o crescimento, a proliferação está inibida. Tem uma temperatura ótima, que é a mais adequada, onde as reações enzimáticas, né, que estão ocorrendo, elas estão numa velocidade extremamente elevada, e tem também, num outro extremo, a temperatura máxima, acima da qual também não ocorre o crescimento desse grupo específico de micro-organismo. Então, cada tipo de micro-organismo tem uma faixa de temperatura adequada para o crescimento daquele micro-organismo. Tudo bem? Bom, se nós observarmos alguns grupos desses micro-organismos e quisermos dividi-los em classes térmicas, a gente vai enxergar o seguinte panorama aqui. Então, nós temos a maioria dos micro-organismos, eles fazem parte desse grupo aqui, ó, que são os mesófilos.
Os mesófilos, eles se reproduzem a uma temperatura, a temperatura ideal é muito próxima da nossa temperatura corporal. E eles são a grande maioria dos micro-organismos. Depois nós temos alguns extremos, né? Nós temos os hipertermófilos, que se reproduzem a temperaturas altas, né, o ideal, mas eles conseguem também se reproduzir a temperaturas que chegam acima do ponto de ebulição, né? E no outro extremo, os psicrófilos, que se reproduzem a temperaturas muito baixas, né? A média e o ideal é em torno de 12, 13 graus, mas eles também conseguem se reproduzir a temperaturas bem abaixo de zero. Tem os intermediários, que são os psicotróficos e também os termófilos. Aqui é um exemplo só de micro-organismos hipertermófilos, né? Esses micro-organismos, então aqui a gente tem uma fotomicrografia de uma lâmina que foi imersa nessa fonte, que é uma fonte que tem o seu ponto, a sua temperatura também acima do ponto de ebulição, ela chega a ferver, né, a água dessa fonte, e mesmo assim se encontra aqui uma colônia de micro-organismos que se proliferam a essa temperatura extremamente elevada. E aqui um exemplo de vários micro-organismos psicrófilos que habitam a Antártida. E aqui a gente tem o exemplo desse lago, onde tem mais ou menos uma camada de 5 metros de gelo, e abaixo dessa camada de gelo, com a temperatura extremamente baixa, a gente consegue encontrar colônias de diversos tipos de micro-organismos, né? Tanto procariotos como eucariotos, inclusive, né? Então, são exemplos interessantes de extremos de micro-organismos que se proliferam a temperaturas bem extremas, né? E aqui, os termófilos. Os termófilos, eles se vocês lembrarem do gráfico que a gente mostrou, que eu mostrei, eles se proliferam a temperatura um pouco acima da nossa temperatura corporal, mas é um grupo de micro-organismos, de bactérias, bastante importante em algumas situações, como, por exemplo, na compostagem. Porque o processo de compostagem ele atinge uma temperatura alta relativamente rápido e permite que as bactérias ali presentes se proliferem também em uma quantidade grande e rapidamente, e elas então participam do processo de degradação do material orgânico dessa compostagem. Então isso é muito benéfico, é extremamente favorável essa temperatura presente na compostagem orgânica. Continuando ainda abordando um pouquinho da temperatura, vocês já conseguem, observando isso que a gente conversou, a imaginar que um dos mecanismos de controle do crescimento microbiano pode ser o controle da temperatura ou do ambiente, né, da temperatura do ambiente em que eles se encontram. E o mais comum, né, que faz parte das nossas vidas hoje cotidianamente, é o uso do refrigerador. Por quê? Porque ele diminui a temperatura a ponto de impedir ou diminuir, na verdade essa é a palavra mais adequada, diminuir o crescimento dos micro-organismos presentes nos alimentos. Então nós temos aqui uma temperatura mais ou menos em torno de 0 a 15 graus, ou a 7 graus, que é a temperatura do refrigerador, a parte de baixo dele. A gente tem um crescimento muito lento das bactérias, né, que deterioram os alimentos. E lá no congelador, onde é um pouquinho mais frio, a gente pode ter quase que nenhum crescimento significativo nas temperaturas abaixo de zero. Um outro fator físico muito interessante, muito importante, é a pressão osmótica. Como que se dá esse fator, como que a pressão osmótica pode, então, participar do crescimento microbiano? Vejam só, se uma célula, se uma bactéria se encontra em uma solução, em um meio isotônico, o que acontece? A osmose entre essa célula, o citoplasma dessa célula e esse meio em que ela se encontra, faz com que a mesma quantidade de água que entra nessa bactéria vai ser a mesma quantidade que sai, já que o meio é isotônico. Então, você não vai aumentar
a quantidade de líquido dentro dessa célula e nem diminuir, ela vai se manter estável. Enquanto que se essa célula se encontra em uma solução onde a concentração do soluto está extremamente alta, ou seja, uma solução hipertônica, por osmose essa célula vai perder líquido para esse meio, né? Isso vai fazer com que diminua muito a concentração de água, diminuindo muito as reações enzimáticas necessárias pela proliferação celular, chegando ao ponto até da membrana plasmática se separar da parede celular. Isso inviabiliza, então, a divisão e a proliferação bacteriana. Aqui também vocês já devem imaginar que brincar com a pressão osmótica, né, modificar a pressão osmótica de uma solução ou de um alimento, pode sim desfavorecer o crescimento microbiano. E a gente também faz isso comumente. Por exemplo, quando a gente faz um doce, uma compota, uma geleia, a gente adiciona uma quantidade de açúcar grande naquele ambiente que faz com que o meio fique hipertônico. E eventuais bactérias que causariam a degradação do alimento, da fruta, enfim, ela perde líquido para o meio isotônico e ela não diminui ou fica ausente a sua proliferação, né? As carnes salgadas, né, quando você salga uma carne, né, a carne seca, o charque, enfim, eles também buscam acionar esse processo, esse mecanismo, né, de alterar a pressão osmótica da região onde se encontra o micro-organismo para inibir ou diminuir a proliferação do mesmo. Um outro fator é o pH da região onde se encontra o micro-organismo. Aqui é importante destacar o seguinte, ó, que o pH ótimo para o crescimento de qualquer organismo é uma medida apenas do meio extracelular, porque o pH intracelular deve permanecer relativamente próximo à neutralidade, não deve se alterar, né? Então, o intracelular permanece relativamente constante e próximo à neutralidade, a fim de evitar a destruição das macromoléculas celulares necessárias para essa proliferação. Tudo bem? Então, sempre que a gente disser, ou se a gente estiver se referindo a alterações do pH, nós estamos nos referindo a essas alterações do meio extracelular. Nesse sentido, a gente tem também uma divisão, uma relação de micro-organismos, que é a maioria deles, que se prolifera em um pH neutro, né, em torno de 5,5 e 8, que é muito próximo do nosso pH corporal também. Os acidófilos, que se proliferam em pHs mais baixos, né, mais ácidos, e os alcalifílicos, que se proliferam em um ambiente com um pH mais alcalino, ou seja, mais elevado, certo? Aqui alguns exemplos de alimentos, de substâncias e os pHs referentes, né? Então, a gente tem aqui o nosso pH, que é mais ou menos em torno de 7,5, né? E aqui, olha, a gente tem o pH vai diminuindo, ou seja, vai se tornando mais ácido. Então, nós temos aqui a presença de algumas frutas, de refrigerante, né? Muito difícil você ver um refrigerante se estragar, né? Os micro-organismos dificilmente conseguem se proliferar dentro de um copo de Coca-Cola, porque é extremamente ácido e uma quantidade pequena de micro-organismos acham adequado esse pH extremamente ácido para se proliferar, né? Então, quanto mais próximo aqui do pH normal, mais fácil de se degradar ou desse micro-organismo se proliferar. Mas isso não vale só para os micro-organismos que estão nos alimentos, né? O nosso corpo também funciona assim. O nosso pH não é constante, não é o mesmo no nosso corpo inteiro. Em algumas regiões ele é um pouquinho diferente, né? Então nós temos um pH mais ácido no estômago, na boca, no trato urinário e no trato genital. E isso faz com que algumas colônias se desenvolvam, colônias essas que preferem essa faixa de pH um pouco mais ácida, né?
E quando a gente tem, eventualmente, a alteração desse pH, por exemplo, isso ocorre, é relativamente comum que a própria microbiota daquela região estabeleça o pH. Então, se essa microbiota, por algum motivo qualquer, se desregula, existe o crescimento maior de um micro-organismo dela do que de outro, enfim, isso pode alterar esse pH local, permitindo, eventualmente, o crescimento de patógenos, né, de micro-organismos patogênicos, que não se desenvolveriam se o pH tivesse sido mantido adequado, né, para aquela região. Como comentei com vocês, algumas regiões o pH é mais ácido e algumas regiões o nosso pH, no nosso corpo, o nosso pH é um pouquinho mais básico. Bom, e os fatores químicos? Bom, nós temos diversos fatores químicos. Vamos destacar aqui alguns deles, né? Apesar de que a água é o grande, né, o mais importante deles, a gente também tem alguns outros elementos. O carbono, sem dúvida nenhuma, porque ele é responsável pela formação do esqueleto, né, da estrutura de toda a matéria viva. Nitrogênio, enxofre e fósforo participam aí da síntese de materiais biológicos celulares. Os elementos traços, eles são usados em quantidade pequena, na maioria das vezes, né, para promover a função de algumas enzimas. E alguns exemplos desses elementos traços, é o ferro, o cobre, o zinco. E mais adiante a gente vai ver que a participação do ferro no controle do crescimento microbiano. É muito interessante isso. E alguns fatores de crescimento orgânicos, né, que são necessários para o funcionamento de enzimas celulares. Alguns exemplos são as vitaminas e os aminoácidos. Bom, dos fatores químicos, vamos dar uma olhadinha no oxigênio, como é que ele pode participar desse crescimento microbiano. E eu já adianto para vocês que vocês devem imaginar que é a presença do oxigênio que sempre favorece o crescimento microbiano. E na verdade não é assim. Nós temos alguns micro-organismos que preferem, né, que se proliferam numa concentração na presença de oxigênio, alguns preferem uma concentração mais alta, outros preferem uma concentração mais baixa e outros preferem a ausência do oxigênio para se proliferarem. Tudo bem? E para alguns poucos isso é indiferente, ele se prolifera quase que em qualquer uma dessas situações. Vamos ver quem são esses micro-organismos. Então a gente pode chamar os aeróbios obrigatórios, aqueles onde somente ocorre o crescimento na presença do oxigênio. E aqui nessa figura a gente pode observar que o crescimento microbiano está próximo, né, nesse tubo, à região onde se encontra o ar, ou seja, o oxigênio. Nós temos também os aeróbios facultativos, que, como eu comentei com vocês agora há pouco, eles mais ou menos são indiferentes a essa concentração, mas eles preferem a concentração um pouco mais elevada de oxigênio. Nós temos os anaeróbios obrigatórios, ou seja, apenas crescem na ausência do oxigênio, que é o que a gente vê aqui, né? Ele se distancia o máximo possível da presença do oxigênio para poder se proliferar. Os anaeróbios aerotolerantes, apenas crescimento anaeróbio, o crescimento continua na presença de oxigênio, né? Então eles toleram o oxigênio. E os microaerófilos, crescimento somente aeróbio e o oxigênio requerido é de baixa concentração. Então eles estão lá, não é que para eles é indiferente, eles querem um oxigênio, né? Não é que eles querem, eles se proliferam na presença de oxigênio, só que numa concentração um pouco mais baixa, né, do que o oxigênio presente no ar atmosférico. Tudo bem? Biofilme. A gente já falou disso algumas vezes, né, nessa disciplina, e novamente ele aparece, né? O que é o biofilme? É uma comunidade microbiana que geralmente se forma como uma camada limosa em uma superfície. Quais são as vantagens desse biofilme?
Por que é vantajoso para o crescimento microbiano esse tipo de organização em colônias, né, com diversos micro-organismos diferentes estabelecendo, formando essa colônia, né, que a gente chama de biofilme. Bom, algumas coisas são vantagens. Por exemplo, proteção ao desenvolvimento. Por quê? Essa organização de vários micro-organismos pode fazer com que os micro-organismos mais internos, né, localizados mais internamente nessa colônia, nesse biofilme, eles podem ficar invisíveis ao nosso sistema imunológico, por exemplo. Ou eles podem ser protegidos de condições extremas que a eles não é interessante. Uma temperatura um pouco mais elevada, uma concentração de oxigênio diferente, o pH, ou seja, esses fatores que nós acabamos de comentar com vocês, né? Favorecimento das relações simbióticas. Um exemplo disso é a troca de nutrientes entre eles, né? Então, eles podem se favorecer mutuamente, propiciando um crescimento maior e mais adequado. E sobrevivência em ambientes hostis, né? Que está muito relacionada aqui a essa proteção ao desenvolvimento, porque é exatamente isso, esses micro-organismos mais externos podem eventualmente proteger os localizados mais internamente de alguns fatores não tão adequados para o seu crescimento, desenvolvimento e manutenção. Bom, como os biofilmes se formam, né? Antes de mais nada, é necessário que um micro-organismo, uma bactéria, por exemplo, se adere a uma superfície. E depois, outros micro-organismos vão se aderir à própria bactéria ou a outras regiões dessa superfície, até que isso continue acontecendo progressivamente e se estabeleça a colônia, né, o biofilme. Isso pode ser formado de forma linear, uma camada linear desses micro-organismos, o que não é muito vantajoso, a gente já vai entender por quê, ou eles podem se formar em forma de pilares. Por que é interessante essa configuração em forma de pilares? Porque os nutrientes vão ter acesso mais facilmente a todos os micro-organismos, né, que vão passar por entre esses pilares, e também as substâncias, os resíduos metabólicos desses micro-organismos vão ser mais facilmente eliminados e levados para regiões mais distantes, né? Isso pode até ser considerado como um sistema circulatório extremamente primitivo, né, dessa organização. Dos biofilmes, a gente tem alguns que estão relacionados a doenças, né? Que a formação do biofilme não é muito vantajoso para a nossa saúde. Quais são os exemplos clássicos disso? Por exemplo, a placa dentária, né? O tártaro é um biofilme que se forma na nossa superfície do dente, que não é muito vantajoso, porque propicia cárie e algumas outras disfunções vocais, né? Temos também aqui a saburra lingual, que também em excesso, dependendo da situação, ela pode ter uma composição da sua microbiota, que também não é muito vantajoso para o nosso organismo. Biofilmes que podem se formar na superfície interna de catéteres, né? Isso é muito comum. Mas a grande maioria das infecções relacionadas ao cuidado da saúde estão ligadas ao desenvolvimento de biofilmes em catéteres, né? Ou, não necessariamente o desenvolvimento de um biofilme no nosso corpo, mas, por exemplo, na lente de contato. A gente até tem algumas proteções naturais que a gente já vai ver, né? Da nossa conjuntiva, da lágrima, enfim, que nos protege dessa formação de biofilme nos nossos olhos, mas na lente de contato, que vai de encontro direto com essa superfície mucosa, pode sim ter a formação de um biofilme que pode desencadear aí, por exemplo, uma conjuntivite, né? Mas temos também os biofilmes
colaboradores, né, que são benéficos para a nossa saúde de maneira direta ou indireta e de outros animais também. Por exemplo, no trato gastrointestinal dos ruminantes existe uma colonização por biofilme muito rica e na verdade, a grande responsável pela digestão dos alimentos ingeridos pelos ruminantes, né? Então, ela é extremamente benéfica e necessária para os ruminantes. Um outro exemplo, por exemplo, são os biofilmes formados na raiz de algumas plantas que podem ser utilizadas para biorremediação, que são, por exemplo, os jardins filtrantes, né? Eles são colocados em lagos, rios que estão poluídos por dejetos orgânicos, né? Até mesmo esgoto e tudo mais. E essas bactérias, então, que se formam na superfície da raiz dessas plantas, participam da degradação desses componentes orgânicos, né? Realizando aí uma biorremediação. Bom, entendendo quais são os fatores, né, que contribuem para esse crescimento microbiano, né, que devem estar adequados para o crescimento microbiano, vamos entender como ocorre a divisão da bactéria, no caso. Bom, a divisão bacteriana ela ocorre por uma fissão binária, ou seja, uma divisão da célula bacteriana em duas partes. Como que isso ocorre? Inicialmente, a célula se alonga e o DNA é replicado. Bom, posteriormente a parede celular e a membrana plasmática iniciam uma constrição, geralmente na região central, e aí sim essas paredes intermediárias se formam, separando completamente, né, fazendo realmente a fissão bacteriana e as duas células se separam. E essas células depois, consecutivamente, vão se dividir em outras duas e assim por diante, permitindo o crescimento exponencial dessa bactéria. Tudo bem? Bom, esse tempo que esse processo demora, que essa fissão binária demora, se chama tempo de geração. E esse tempo de geração depende de fatores nutricionais, fatores genéticos e também da temperatura da região onde essa bactéria se encontra. Bom, a gente olhou para o crescimento de uma bactéria individualmente. Agora, se a gente olha para o crescimento de uma população bacteriana, a gente consegue também identificar algumas fases de crescimento, mas são fases de crescimento da população bacteriana. Que fases são essas? A gente tem a fase lag, onde ocorre uma pouca ou ausência de divisão celular, mas não significa que nada esteja acontecendo. Essas células se encontram em estado de latência, mas intensa atividade metabólica. Ela está se preparando para realizar a fissão binária, né? A divisão. Na fase log, as células iniciam o seu processo de divisão. É um período de maior atividade metabólica, onde as células se multiplicam com alta velocidade, né? Elas se proliferam rapidamente, claro que considerando as condições fornecidas pelo meio, né? Se todos aqueles fatores que a gente conversou até agora estão adequados e se a temperatura está adequada, os fatores nutricionais e tudo mais. Bom, porém, nessa fase, os micro-organismos são extremamente sensíveis às mudanças ambientais. Então, é uma fase onde, se você quer encerrar, né, bloquear o crescimento microbiano, é uma fase interessante de colocar algum agente, como exemplo, antibióticos, radiações, mas se você quer que essa população se desenvolva, é um momento de cuidado, porque existe a fragilidade dessas bactérias. Depois tem uma fase estacionária, onde tem uma diminuição da atividade metabólica das células e o número de morte celular é igual ao número de células novas. Porque a gente não pode esquecer que essa célula tem um tempo de vida. Então, as células vão se proliferando, né? Vão nascendo, né? E elas têm um tempo de vida e morrem.
Então, nessa fase estacionária, a mesma quantidade de células novas é a mesma quantidade de células que morrem. Então, a quantidade total, tamanho dessa colônia permanece constante. E a última fase é a fase de morte celular, onde o número de células mortas excede o número de células novas. E a gente já pode imaginar o que acontece, que é uma diminuição progressiva da colônia bacteriana. A gente pode observar essas fases nesse gráfico aqui, né? Que tem aqui o log numérico das bactérias. Então, a gente tem a fase lag, onde tem uma atividade metabólica presente, né? Está se preparando para a fase log, onde tem a maior atividade metabólica e o maior crescimento, é um crescimento exponencial. A fase estacionária, número de mortes é igual ao número de bactérias novas. E depois a fase de morte ou declínio, onde o número de mortes excede o número de novas bactérias. Ok. Agora vamos entrar na segunda etapa da aula. Aqui a gente vai tratar do controle do crescimento microbiano. Na primeira aula, eu até sinalizei para vocês como que ocorreu o início dos mecanismos de controle do crescimento microbiano, né? As primeiras práticas de controle do crescimento microbiano. Ela ocorreu por volta de 1800 por alguns médicos que começaram a tanto lavar as mãos antes de realizar os procedimentos médicos, como usar alguns agentes antimicrobianos, né, que controlavam o crescimento microbiano. Isso teve bastante sucesso, mas foi um longo caminho até que a gente conhecesse o que eu vou apresentar para vocês agora, essa gama enorme de possibilidades de controle do crescimento microbiano. Bom, é comum a gente falar nesses termos quando falamos de crescimento microbiano, né, de controle do crescimento microbiano, que é a esterilização. O que é a esterilização exatamente? É um processo de remoção ou destruição de toda a vida microbiana em um objeto. A desinfecção é o processo que visa apenas reduzir ou inibe o crescimento microbiano em alguma superfície também inanimada. E a antisepsia ou a asepsia já é o processo de redução ou inibição dos micro-organismos em tecidos vivos. A gente não consegue esterilizar tecidos vivos, né? Mesmo porque os tecidos dependem da presença dos micro-organismos para permanecerem vivos, né? A gente consegue apenas realizar uma asepsia, uma diminuição na quantidade ou na proliferação dos micro-organismos. Bom, quem são esses agentes de controle microbiano? Como que eles atuam, né? Eles, de qualquer forma, qualquer tipo de agente vai atuar basicamente de duas maneiras. Ou alterando a permeabilidade da membrana ou causando danos às proteínas e aos ácidos nucleicos, o que é inviável para a vida microbiana e para a sua proliferação. Bom, desses agentes microbianos, nós temos dois grupos, que são os métodos físicos e os métodos químicos. Dos métodos físicos, um dos principais é o calor, que a gente até já comentou agora há pouco. Aqui eu vou mostrar alguns quadros, algumas tabelas para vocês, mas não se preocupem, eu vou explorar partes dessas tabelas, depois com o tempo vocês olham, elas também estão no material de apoio para vocês, depois vocês dão uma olhada mais minuciosa nas informações que vocês acharem necessário. Mas aqui eu tenho uma tabela onde ela mostra, né, ela organiza os métodos que utilizam o calor como mecanismo de controle microbiano. Então nós temos o calor úmido, a pasteurização e o calor seco, né? A maioria deles vai causar desnaturação das proteínas, né? E são muito utilizados tanto na nossa vida cotidiana como em ambientes hospitalares, cirúrgicos, né? E na indústria alimentícia. Temos também a filtração, né, que mecanicamente separa os micro-organismos de algum fluido
Isso é muito eficaz, pode levar até uma esterilização de alguma substância. E o frio, que nós também já comentamos agora há pouco, né? Que a refrigeração, ela diminui as reações enzimáticas das bactérias, diminuindo então seu metabolismo e sua proliferação, né? Temos a alta pressão, a dissecação, né? Que é tirar a água da bactéria, já falamos disso também. A pressão osmótica, já mencionamos como podemos usar a pressão osmótica para controlar o crescimento desse micro-organismo, e também a radiação, que causa alterações na estrutura genética dos micro-organismos. Bom, dos métodos químicos, nós temos os desinfetantes. Mas a maioria dos métodos químicos não promove a esterilização, né? Promove apenas a diminuição da concentração desses micro-organismos ou da sua proliferação. Nós temos uma quantidade enorme de agentes químicos que podem participar desse controle microbiano. Eu vou destacar alguns poucos aqui para vocês, que são mais utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, o iodo, que inibe a função das proteínas e é um forte agente oxidante, principalmente para aquelas proteínas, para aquelas bactérias que têm crescimento anaeróbio. E também o cloro, que quando em contato com a água se transforma em um ácido que altera o pH e também, além disso, altera alguns outros componentes celulares que seriam necessários para essa proliferação celular bacteriana. Temos metais pesados, agentes de superfícies, a gente usa bastante esses agentes de superfície, né? Que são detergentes, alguns deles estão até presentes em alguns sabonetes. Hoje está muito comum aí sabonete antisséptico, né? Sabonete que diminui a concentração de bactérias. E tem até uma discussão se isso é adequado ou não é vantajoso ou não, em que situação deve ser usado. Podemos conversar isso depois nos nossos fóruns, eventualmente. E conservantes químicos para alimentos são muito utilizados, são amplamente utilizados pela indústria alimentícia, né? Eles diminuem, então, fortemente a proliferação dos micro-organismos, mas também aqui cabe levantar uma discussão que é enorme, que a gente pode tentar debater aí e apurar o quão benéfico isso é para o nosso organismo, né? A presença de tantos componentes químicos para manter aí os alimentos menos perecíveis. Temos também a esterilização química e peroxigênios e outras formas de oxigênio que também combatem o crescimento de bactérias anaeróbias. Muito bem. É isso que eu tinha para conversar com você nessa aula. A gente se vê na próxima aula. Obrigada!